cavalo. Sabe que uma das maiores batalhas minhas como professor pra galera que quer aprender a desenhar, independente da idade, tá? Até pessoas mais velhas aí, tá não no ensino da técnica em si, ou na lista de exercícios, ou em fazer o cara produzir, ou coisas do tipo, mas tá principalmente em mudar a mentalidade da pessoa quando ela tá aprendendo desenho. E no meu caso aqui, né, é um pouco difícil, não só por vícios, mas também por algumas questões intuitivas, e não é tão fácil você virar essa chavinha quando você não entende muito bem essa mentalidade a que eu me refiro, tá? Então nesse vídeo aqui eu quero falar pra você um pouquinho sobre como é a mentalidade para desenhar aí. Vamos ver se eu consigo explicar para você, e quem é meu aluno acho que vai reconhecer alguns puxões de orelha que eu vi falando para vocês ali quando a gente conversa toda semana. Então é isso aí, vamos pro vídeo. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Thiago Spackett, sou desenhista, quadrinista, professor de arte, dou aula aí há mais de 10 anos, tenho meus cursos como desenhar.net, como desenhar.manga.me, e minha loja ali tem um quadrinho novo que nós lançamos, que é o... Opa, caiu aqui. Os Ovos de Pasquale, do Felipe Marcantoni, da minha editora, que lançamos, tá? Na Páscoa aí. Apesar de ter o tema aí de Coelho da Páscoa, ele não é de feriado, não, tá? Não é datado, não. É só o background aí, você pode ler quando você quiser. Tá disponível ali pra pronta entrega na nossa loja virtual, que também tem vários outros materiais de arte ali à sua disposição, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu quero abrir essa conversa com uma pergunta muito simples, que é: você conseguiria diferenciar para mim se você desenhasse uma estátua de um cavalo, um cavalo realista, e nessa mesma pose você desenhasse um cavalo de verdade? Qual a diferença de um desenho para outro? Entendeu a pergunta? Né? Qual a diferença entre você desenhar uma estátua de um cavalo e você desenhar um cavalo de verdade na mesma posição? Tá? No desenho. Na foto é óbvio, né? Mas e no desenho? Sacou? Então, partindo desse princípio, qual que é o lance aqui, né? Qual que é o lance da mentalidade que eu falo? Eu já repeti várias vezes aqui certas intuições que a gente tem quando começa a desenhar. Que a primeira é você desenhar da forma como você escreve. Que o escrever é o quê? É você fazer pequenos códigos, né? Cadê minha luzinha? Escrever é fazer pequenos códigos, né? Por exemplo, isso aqui é uma letra A, isso aqui também é uma letra A, isso aqui também pode ser uma letra A, isso aqui também pode ser uma letra A. Tá? Então, você tem aqui alguns códigos que você entende, né? Por mais que ele tenha ali pequenas variações, você consegue ler, né? Você assimila essa imagem com uma letra, você percebe um código, tá? E quando a gente começa a desenhar, a tendência é nós tentarmos reproduzir essa mesma lógica, ou seja, essa mesma mentalidade no desenho. Então, se isso aqui é uma letra A, se eu quiser desenhar uma maçã, eu vou tentar escrever essa maçã. Certo? Parece uma maçã? Parece. Se eu quiser desenhar uma árvore, eu vou como se eu estivesse escrevendo uma árvore. Ou um peixe. Tá? A gente meio que escreve o peixe. Mas, quando você de fato está aprendendo desenho, você com certeza quer ir além da noção do ícone, né? A noção de desenhar de forma meramente representativa, de você passar uma ideia para a pessoa que está olhando, certo? Isso aqui uma criança consegue fazer. Mas você fala, cara, eu não quero fazer isso, eu quero fazer um peixe. Mas olha que coisa engraçada, né? Se você pedir para uma criança desenhar um peixe, ou um adulto que não sabe desenhar direito e for fazer um peixe, todo mundo vai fazer um peixe parecido com esse aqui, ó. Eu acho quase impossível você ver alguém desenhando um peixe de frente. Já reparou nisso? Pede para alguém desenhar um peixe. Eu chuto que é quase 100% das pessoas vão desenhar um peixe parecido com isso aqui, ó. Ninguém vai desenhar um peixe de frente, assim. Como que é um peixe de frente? Acho que você tem que fazer talvez tenha uma barbatana aqui, ó. Talvez assim. Sei lá. Ninguém vai fazer um peixe de frente assim. Por quê? Porque pode dar a entender que isso não é um peixe, isso é um alienígena. Né? Tem as orelhinhas aqui, ó. É um alienígena. Pronto, agora um alienígena. Tem os dedão.
Sacou? Não fica parecendo um peixe. Não fica parecendo um peixe se eu tiver a mentalidade para desenhar dessa forma. Guiando-me pelo quê? Pelo significado do que uma imagem ela pode representar da sua natureza mais icônica. Certo? Quando a gente fala em aprender a desenhar, ninguém fala em aprender a fazer ícone. A gente fala em aprender a reproduzir noções de realidade ou ideias abstratas, ou algum conceito qualquer. E você ter técnicas para isso. E você percebe que você enxerga algo além do que o mero significado icônico da coisa. Você tem aspectos plásticos, você tem aspectos somente simbólicos, você tem aspectos somente percebidos, não são aspectos visuais, né, como uma letra que você escreve. Por exemplo, se eu desenhar vento, o que é o vento? O vento não é uma forma, o vento não é uma coisa. Né? Fogo não é uma coisa, você não pega o fogo. Como é a forma do fogo? Ele tem labaredas, tá, mas ele tem uma forma, ele não tem uma forma fixa. E aí, como é que você desenha isso? Você provavelmente vai fazer um monte de tracinho. Só que o fogo não tem traço, mas você pode dar a impressão de fogo usando traços. Então você começa a manusear visualmente como que você trabalha o desenho e você cria certas sensações na pessoa que está vendo isso. Isso é saber desenhar. É você capaz de manipular o material que você está utilizando para elaborar uma ideia, um conceito, ou até mesmo representar a realidade se você quiser, certo? E se você ficar preso à ideia de desenho meramente descritivo e pelo ícone, você dificilmente vai conseguir chegar em resultados melhores. Tá? Vamos dar um exemplo um pouquinho mais elaborado para vocês, para a gente sair um pouquinho só do peixe. Por exemplo, se eu quiser desenhar uma pessoa, uma coisa que eu puxo a orelha dos alunos é o que eu chamo de desenhar só pelo contorno. Né? Ele vai desenhar alguém, ele vai meio que assim, ó. Tá? Vai meio desse jeito, que nem eu fiz aqui. Tá vendo que eu fui indo praticamente pelo contorno, puxando tracinhos? Né? Tá bom que eu fiz uma figura meio cartunesca aqui, né? Mas você pode tentar fazer um desenho mais real, né? E você vai ver que a tendência é ele ficar um desenho meio morto assim, ó. Aí faz aquela boca assim, né, ó. Faz aquela boca assim, né, ó. Tá? Ele fica um desenho meio morto, tá vendo? Por quê? Porque você não está estruturando o desenho, né? Você está pensando no desenho como uma imagem, como um código para a leitura. Você não está pensando na forma, na luz e sombra, na composição da figura, na interpretação como um todo. Você já está concebendo o desenho a partir de uma única visão, que é a linha. A linha e a ideia de contorno. Tá? O que é o contorno? O contorno é a maneira como a gente percebe que se você fizer uma forma qualquer numa folha ou numa superfície, a gente tende a perceber que essa área que você está por dentro do contorno, ela tem uma interpretação diferente da que está aqui do lado de fora. Não me pergunte por que a gente tem essa percepção, mas nós temos. Né? E graças a isso é que você, né, consegue imaginar certas coisas assim, né? A gente lê dessa maneira, a gente tende a agrupar assim, tá? Você está trabalhando unicamente com isso e mais com o lance do ícone. Portanto, seu desenho ele fica visualmente pobre, e ele fica duro, e ele fica engessado. Por quê? Porque a sua mentalidade está inapropriada, meu querido. Você está pensando em poucas coisas de como você pode estruturar o desenho, poucas vertentes como você pode estruturar o desenho, tá? E é essa a importância de você esboçar, essa a importância de você conseguir ter uma visão tridimensional das coisas, essa é a importância de você conseguir quebrar a frontalidade. Tem uma série de outros aspectos aí importantes no aprendizado do desenho, esses processos cognitivos que eu falo aqui no canal, falo ali nas aulas e que é muito importante você entender. Enquanto você não entender, você vai ficar preso somente a essas soluções mais básicas, que é a linha de contorno, é a silhueta e essa representação mais icônica, né? Ao invés de você pensar em mais elementos para você constituir uma ideia de um desenho. Você vai sempre pensar em desenhar um olho assim, ó.
Tá vendo? Você não vai visualizar que isso aqui pode ser um olho. Você pode trabalhar grafismos. Isso aqui pode ser um olho. Isso aqui pode ser um olho. Isso aqui pode ser um olho. E cada forma e variação que você trabalha, né, que você se baseia em formas essenciais, ela traz consigo percepções hegemônicas dominantes. Tá? São percepções humanas. A gente não simplesmente lê as coisas por ler. A gente tem certas interpretações que não estão descritas, mas de alguma forma a gente assimila. Tá? E isso, conhecer isso, é ir além do traço, forma e ícone. Tá? Se você não tenta entender essas outras formas de você representar e construir, o seu desenho sempre vai ficar duro e travado. Enfim, a conversa é longa, tá? Isso aqui é só uma explicação mais simples, mas é para que você entenda que se por acaso você desenha se guiando pelo contorno, pensando só de uma forma mais icônica, provavelmente é por isso que seus desenhos estão duros e travados. Eles sempre ficam meio rígidos. Você tem que aprender a esboçar, construir e entender essas outras formas de estrutura. E aí que está a resposta da minha pergunta. Qual a diferença de você desenhar uma estátua de um cavalo e você desenhar um cavalo na mesma posição? O que é uma estátua de um cavalo? É um bloco de concreto rígido que você esculpiu de fora, né, só por fora, até pegar a forma, até pegar o contorno, a silhueta. Se você desenha um cavalo vivo e você estrutura as partes dele, você vai construir um cavalo de dentro para fora. Então você vai visualizar a estrutura, você vai visualizar o movimento, você vai visualizar a expressividade, a proporção e você vai construir o cavalo. Se você vai desenhar uma estátua de um cavalo, você vai se guiar basicamente pelo que há ao redor, porque dentro é só um bloco de concreto. Essa é a diferença da mentalidade para desenhar. Se você não conhece as estruturas e os conceitos, todos os seus desenhos vão parecer estátuas, blocos de concreto, porque eles são ocos por dentro. Você só se guia pelo contorno e pelo que o ícone em si representa. E como você pode aprimorar esses conhecimentos? Ora, é muito simples. É só acessar o comodesenhar.net e o comodesenhar.me, porque lá eu tenho vários modos em que eu explico para vocês como melhorar seus desenhos, como são esses conceitos, como uma série de exercícios, e você pode fazer parte do nosso grupo de alunos, tá? Então, acessa ali para mais informações, tem sempre gente em horário comercial para atender você, e muito importante, não esquece de deixar like aqui no vídeo, se inscrever no canal, porque mais da metade das pessoas que acompanham o canal aqui não estão inscritos, e o YouTube leva muito isso em consideração, porque o nosso canal não é aí de assuntos do momento, não é um canal de temas mainstream, então eu conto muito com a receptividade da audiência, então é importante que você deixe o like para o YouTube entender que esse canal tem relevância, mesmo ele não sendo aí um grandioso mainstream. Já dava pra gente ter chegado em 500 mil inscritos, hein? Metade das pessoas que acompanham todos os vídeos não tá inscrito, dá pra ter chegado já, né? A galera que não se inscreve. YouTube valoriza, gente. Tem que inscrever. Obrigado. Tá bom? Então é isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos. Estamos conversados. Por enquanto.